de norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Está no ar a Palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. Novamente, com todos vocês, vou fazer um vídeo sobre homens cruéis que viveram neste mundo e como Deus tratará com estas pessoas. Vou ler Apocalipse 21, versículo 7, que diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus amados irmãos, o bem maior que um ser humano tem é a sua própria vida. Todos os livros de história do mundo falam sobre a vida. Nas mais remotas civilizações, você vê falar sobre a vida. E é interessante notar que quando a pessoa vem ao mundo, ele só virá se houver duas pessoas, o pai e a mãe. Para entrar no mundo é preciso duas pessoas. E para sair dele, 4. São 4 pessoas que sempre carregam o caixão do defunto. Sempre foi assim. 2 pessoas para entrarem no mundo e 4 para sairmos dele. Acontece que há homens que são pessoas que é difícil entender que eles não têm sentimento em relação ao sofrimento alheio. Ele não sabe o que é isto. Não tem a menor ideia do que é o sofrimento alheio. Nada. Um dia, no sul do Brasil, na minha cidade, teve um jovem que matou o pai e jogou ele no poço. E o pai foi dado como desaparecido. Acontece que a polícia investigou e achou. E fez ele tirar os ossos do pai lá dentro do poço. Coisa horrível, né? E quando foram interrogá-lo, ele falava com maior naturalidade, como tinha matado o pai. E aí o delegado perguntou: escute aqui, você não tem pena? Você não tem amor? Ele disse: amor? O que é isso? Não sabia. E pessoas como esta chegam no poder que para ele tanto faz matar um como matar 1 milhão. Ele segue em frente, ele não tem nenhum sentimento. Então, eu vou citar 6 casos de pessoas cruéis que viveram neste mundo. Nós temos Hitler. Hitler era um pintor de parede, que ele quis sair de pintor de parede para ser pintor de quadros. Nunca conseguiu. Você não vê um quadro de Hitler? Não, não vê. Era pintor de parede. Nada contra pintor de paredes, porque eu já fui pintor de paredes também. Nada contra isto. Mas ele não tinha nenhum talento para nada. Então, como ele não tinha
nenhum sentimento de misericórdia a ninguém, ele olhou para o judeu e achou o judeu uma pessoa que poderia abrir as portas para ele. Como? Odiando o judeu, porque o judeu usava roupa negra, barba grande, era o tipo ideal, rico, negociante, trabalhador, estudioso, e ele começou a dizer ao mundo, primeiro aos seus amigos, que o judeu era a desgraça da Alemanha, que o judeu não prestava para nada. E com o passar do tempo, os amigos foram se juntando a ele. E ele chegou a estar na dita Primeira Guerra Mundial. Ele nunca fez nada lá. Ele era um zero à esquerda. Mas ele começou a incitar o ódio contra o judeu. E aí começou a dizer que o judeu é que trazia pobreza para a Alemanha e a Alemanha tem que se livrar deles. Levando em conta que ele nem era alemão, ele era austríaco. Com o passar do tempo, o partido cresceu e tornou-se o Partido dos Trabalhadores. E o que é que o Hitler fazia? Nada mais a não ser incitar o povo. E ele foi crescendo no meio dos evangélicos, até que conseguiu sua primeira posição política numa cidade que 80% eram evangélicos. Cantava no coral da igreja, endemoniado. Se houvesse alguém do coral que tivesse o Espírito Santo, ou o regente do coral, ou o pastor da igreja, expulsaria o demônio que tinha no Hitler e muita desgraça no mundo teria sido evitada. Mas não foi isso que aconteceu. Resultado: Hitler prometeu que ia tirar a Alemanha da miséria. Como? Não era trabalhando. Era roubando. E roubou a Europa o mais que pôde. Só que ele encontrou na Inglaterra Winston Churchill, que enfrentou ele, não com armas, mas com ideias. E depois o mundo começou a ver que o Hitler era um desastre para a humanidade. Fazendo uma história muito longa, bem curta, no mínimo 10 milhões de pessoas perderam a vida diretamente por causa de Hitler. E a dita Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas perderam a vida. Hitler foi como um demônio para a humanidade. E se você vê a foto da mãe dele, uma foto de uma jovem tão singela e tão pura, gerou esse monstro. O Hitler lutava contra os negros, contra os judeus, contra os cristãos, porque ele queria uma raça pura, a raça ariana. Entrou na eternidade. Não pode falar mais, não pode mais justificar seus atos. Um dia se apresentará a Deus para dar conta dos pelo menos 10 milhões dos 60 milhões que perderam a vida na dita Segunda Guerra Mundial. Temos também Stalin, que ficou 31 anos no poder. Quem era Stalin? Um estudante de teologia. Eu não deixo passar. Não. Estudante de teologia que viu que na igreja ele podia crescer. Não tem muita gente que vem lá do mundo e se enfia dentro da igreja. E irmão para aqui, irmão para ali. E não tem nada de cristão.
mas o nosso povo é ovelha. Então o lobo sempre tem poder sobre as ovelhas. E às vezes o próprio consegue a liderança das ovelhas e vai destruindo as ovelhas uma por uma. Então Adolf Stalin, era um demônio dentro da igreja, estudou teologia, assim como eu estudei também, e você também, e chegou ao poder vindo do interior, pelas bases. Ele nem falava russo direito. Não, porque ele era da Geórgia. Nem era nascido em Moscou. Mas ele foi levando a sua política e foi levando, e aonde que chegamos? Chegamos com os milhões de mortos, que eles dizem que pelo menos 60 milhões morriam de fome. Ele matou muitos dos russos, pelo menos 20 milhões de russos de fome. Porque eles são assim. Eles tomam o poder e enfraquecem o país. O Brasil não foi enfraquecido? Foi. Eles enfraquecem todos os poderes, desgovernam e depois tomam o poder. E hoje tem muito crente que é comunista e nem sabe. É comunista e nem sabe. O pastor dele não avisa para ele que as suas ideias são comunistas. Uma certa vez eu estava na igreja, no Rio de Janeiro, e alguém disse assim para mim: olha, esse irmão aí é comunista. Eu era muito jovem, estava com bíblias que estavam sendo vendidas para a igreja, né? Eu levantei uma bíblia e disse: irmãos, vamos comprar a Bíblia, que este livro combate o comunismo. Foi mesmo que sacudi uma capa vermelha na frente do touro bravio. Ele pulou. Estava com o demônio. Dentro da igreja que eu era membro. Stalin foi matando até os seus amigos que levaram ele ao poder. E depois não dormia a segunda noite no mesmo quarto. Passou a vida toda se escondendo em quartos. Eu durmo no meu quarto há mais de 20 anos. Não tenho medo de dormir. Mas ele era medroso. Stalin, com o poderoso exército que tinha, espiões por toda a parte. Stalin destruiu a Igreja Católica. Enviou tantos espiões para dentro da igreja que destruiu. Então, Stalin, responsável por tantas mortes, estará naquele dia perante Deus, e Deus pedirá conta a ele. Nós temos também uma mulher que foi a rainha de Madagascar. O nome dela era Rana Valona. Rana Valona. Era uma plebeia. Tornou-se rainha. Como? Um dia um homem salvou a vida do rei. E o rei, para recompensar o homem, adotou a filha dele como princesa. Quando era menina, era uma graça dentro do palácio. Mas foi crescendo. O rei não sabia, ele estava criando uma serpente.
Mas o rei tinha mais filhos. Mas por razões que não se sabe, políticas e coisas assim, ela chegou ao poder. E quando chegou ao poder, foi matando os parentes. E todos que ela imaginava que não eram fiéis a ela, ela mandou matar. E a matança chegou a 1,5 milhão de pessoas. Nessa história toda, uma coisa interessante. Um lugar que eu desejo mais visitar em toda a minha vida, desde menino, foi Ilha de Madagascar. Não sei porquê. Lá, 1,5 milhão de pessoas foram passados pela espada, porque a rainha tinha medo que eles podiam tomar o seu lugar. Ela também vai se apresentar diante de Deus. Vai. Infelizmente para ela, né? O quarto dessa lista é Mao Tse-tung. Mao Tse-tung fez uma revolução e ele primeiro destruiu a economia. Vocês podem ver, todo o país que o comunismo toma a direção, as rédeas da nação, tem um caos financeiro primeiro. São eles que causam. Essa miséria que está no Brasil foi uma sangria de dinheiro que saiu de dentro do Brasil para fora. Porque se o político rouba, ou seja lá quem for, o dinheiro gira, negócios, bebidas são compradas, impostos são pagos. Você entende? Mas eles tiram de dentro da nação. É mesmo que tirar o sangue do seu corpo. O seu sangue uma hora está na cabeça, outra hora está no pé. Está tudo bem, ele está se movimentando. Mas o dia que sair do seu corpo, você cai. É assim que eles fazem. Tiram o dinheiro da nação, aplicam fora, enfraquecem a nação. E aí, as pessoas se vendo perdidas, enfraquecidas, o que é que eles fazem? Apoiam quem está no poder, com medo. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Não temos praticamente ninguém mais em Brasília. Praticamente ninguém. Porque a política em Brasília está funcionando assim, no ditado da roça, da construção civil. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Este ditado entende o engenheiro, o cientista e o homem que capina a roça. Ele entende isso. Então, Mao Tse-tung desgovernou a China e chegou a matar 45 milhões. 45 milhões de pessoas, jovens, senhoras, crianças, morreram de fome e ao fio da espada deste maldito ser que veio sobre a terra. Maldito? Sim, porque bendito não é, né? Então, nós temos um outro chamado Mehmed Salad. Mehmed Salad, ele foi o último sultão, o homem que governava os otomanos. E este homem tinha entre eles, o seu povo, pessoas de outras nações, armênios principalmente, que queriam independência. O que ele fez? Mandou matar os líderes e foi matando, e foi matando. Depois foi que os líderes eram mortos, eles começaram a matar com fogo, com veneno, com tudo que podiam.
1,5 milhão de pessoas perderam a vida, especialmente cristãos, armênios. Homens cruéis que não têm sentimento. E um dos maiores que encontramos foi Gengis Khan, que dominou a China, a Ásia, a Rússia. Gengis Khan entrava por nações e ia matando todos que podia, para infringir o medo, o terror. Ninguém escapava da espada dele. Ninguém. Gengis Khan era um menino bom, sorria, chupava o dedo, gostava de doces, mas se tornou esta coisa maligna que você só conhece através da história, porque eu tive sorte de não ter nascido embaixo da bandeira destes assassinos. Agora, povo meu, os homens morreram, a humanidade continua. E de onde vem tanta maldade? De onde vem? Demônios viajam pelo mundo à procura de corpos para se expressarem. Eles procuram corpos de maior expressão. O que são corpos de maior expressão? O homem que tem mais cultura, que sabe mentir melhor, o cientista, o professor. E aí começa a lançar. Hoje, você já encontra pessoas com a Bíblia na mão dizendo que o Jardim do Éden nunca existiu. Já querem dizer que Deus não é isso que a Bíblia diz. Já dizem que Cristo não voltará. Já dizem tantas outras coisas. E o que me dói é que eu já vi com os meus olhos pessoas com este mesmo espírito. Eu já vi e já estive sob a regência deles. Eu tive um pastor que tudo indicava que se ele pudesse, ele seria um Stalin. Se tornou um homem perigoso. E era um homem tão amoroso, mas tornou-se um homem perigoso. Como aconteceu isto? Nos anos que o comunismo tentou tomar o Brasil, porque eles vêm tentando desde 1923, ele não conseguiu triunfar. Então entrou na igreja. Ele já era da igreja, mas entrou no ministério. Entrando no ministério, de vez em quando ele jogava uma farpazinha. De vez em quando jogava uma farpazinha. E comecei a me acordar e prestar atenção nos caminhos desta vida dentro da casa de Deus. Quantos tinham esse mesmo espírito? Descobri. E eles são amigos seus até a hora que eles sentam na cadeira. Depois a sua família paga. Stalin chegou ao ponto de, quando tinha uma pessoa que discordava dele, ele pegava o revólver dele mesmo e disse: olha, companheiro, tá vendo esse revólver aqui? Eu vou dar esse revólver para você se matar. Você se mata, você vai ser honrado, ninguém vai saber que você se matou,
você vai ser enterrado com muitas honras. Mas sabe o que ele estava dizendo? Porque o amigo dele, que discordou dele, já sabia o que ele fazia. A família pagava. Se não fizesse o que ele mandasse, a família que ia morrer. Então o pai, pelo amor à filha, ao filho, à esposa, tirava a própria vida. Eles são assim. Primeiro desgovernam, depois tomam tudo, depois matam os próprios amigos. Eles são assim. Estão no nosso meio em toda parte. Eu tenho pena deles. Sabe por quê? Porque dentro de algum tempo eu entrarei na eternidade. Eles não poderão fazer nenhum mal a mim. Não podem mais maltratar meu pai, minha mãe, meus tios que já entraram na eternidade, parentes meus, amigos meus, e não podem tocá-los. Não, eles não podem tocá-los. Em breve também entrarei na eternidade. Não poderão me tocar. Mas eles estão por toda parte. E sabe por onde eles começam? Na vadiagem. Não gostam de trabalhar. Tem ódio de quem possui alguma coisa. Portanto, alerta a todos vocês, porque eles estão em toda parte, dentro da sua casa, talvez, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja. Estou falando isto com pena de tais pessoas, porque eles pagarão por isto. A quem eu dedico este vídeo? Eu dedico este vídeo ao professor Alejandro Lopes, que é uma pessoa que tem me orientado, tem olhado para o meu esforço, sendo ele que não é nem da minha igreja, né? Mas viu os meus trabalhos de 30, 40 anos atrás e me incentivou a entrar na internet com a ajuda de Deus. Muito obrigado a todos vocês. Aonde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, Deus cuidará de ti. Amém e amém.